Bom, gente, então é hora de nós continuarmos a nossa diversão, né? A gente viu aí o que era uma ligação iônica, o que era uma ligação metálica, o que era uma ligação covalente, e agora nós temos que saber como podemos aplicar isso nas questões que já caíram em várias provas, para que a gente fique tranquilo, para que a gente aprenda, para que a gente fixe essa coisa. Então, ó, bora comigo, bora trabalhar, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Então, olha só, eu selecionei aqui algumas questões para que a gente possa desenrolar isso e ficar muito fácil para vocês. Vamos começar aqui quando é Enem PPL. Vocês teriam a seguinte situação aí nessa questão, ó. A radiação na região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico gerada pelo movimento vibracional de um átomo de uma ligação química, sem se impressionar com o enunciado, tá? Fiquem tranquilos. Quanto mais fortes forem as ligações, então aqui começa uma coisa bem importante, ó. Quanto mais fortes forem as ligações e mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia e, portanto, maior a frequência da radiação no infravermelho associada à vibração da ligação. Então, quanto mais forte forem as ligações e mais leve os átomos, maior será a energia e, portanto, maior a frequência da radiação do infravermelho. Aí ele vai dar a estrutura da molécula 2-amino, 6-cianopiridina e pede a ligação química dessa molécula envolvendo átomos diferentes. Gente, olha como ele entrega, ó. Envolvendo átomos diferentes do hidrogênio, não pode ter hidrogênio, que absorve a radiação no infravermelho com maior frequência é, se eu quero absorver com maior frequência, está aqui ó, no enunciado, maior frequência, eu tenho que ter as ligações mais fortes e com os átomos mais leves possíveis envolvidos. Gente, o que é que nós vimos sobre as ligações químicas? A tripla é mais forte do que a dupla e a dupla é mais forte que a simples. Michel, eu não lembro. Poxa, a tripla são 3 ligações. Se são 3, ela é uma ligação mais forte. A simples só é uma, então é uma ligação mais fraca. Então o que é que vocês vão olhar para cá? Vocês conseguem perceber tranquilo que aqui, ó, se a gente for destacando, aqui eu teria uma ligação, ó, dupla, aqui tem dupla, aqui tem dupla. Aí depois eu percebo as simples, ó, aqui é simples, aqui é simples, aqui é simples, aqui é simples. Agora vamos olhar para esses grupos laterais aí. Se vocês concordarem comigo, eu vou pegar aqui esse NH2. O nitrogênio, ele é um elemento que é da família 5A, família 15. Se ele só tem 5 elétrons na última camada, antiga família 5A, né? Hoje família 15, ele faz 3 ligações, né? A gente sabe, ó, se ele tem 5 para completar o octeto, ele precisa fazer 3. Ele está ligado ao anel, como vocês estão vendo, tá aqui, ó, tá ligado a um hidrogênio e tá ligado a outro hidrogênio. Lembre que o hidrogênio só precisa fazer uma ligação. Então aqui a ligação é simples, a ligação é simples e a ligação ela é simples. Beleza. Agora, se vocês olharem para cá, ó, para o grupo da esquerda, o nitrogênio ele faz quantas ligações? 3, porque ele é da família 15, né? Antiga família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. De tanto eu falar isso aqui no curso vai ficar muito tranquilo, ó. O carbono, ele é um elemento da família 4. Se ele é da 4, ele tem que fazer mais 4 ligações. Então tu olha para esse grupo e tu vê, o N tem que fazer 3. 1, 2, 3. O carbono, ele tem que fazer 4. Ele está fazendo 3 com nitrogênio e está fazendo 1 com o anel. Qual é a conclusão que tu tira? Cara, aqui eu tenho uma ligação tripla. A ligação tripla é mais forte que a dupla, que é mais forte que a simples. Se eu tenho uma tripla, ela é a mais forte. E se ela é a mais forte, como ele está pedindo, ó, e eu tenho átomos diferentes, entendam bem, do hidrogênio, não pode ser com hidrogênio, então a conclusão que você tira é N tripla C, ou C tripla N, é a mais forte, é aquela que vai absorver a maior frequência no infravermelho. Aí você vai lá, com segurança, feliz, e marca a letra E, bem aí. Fechado isso? Vamos para uma próxima e vamos nos tranquilizando. Olha só o que é que eu digo aí nessa segunda. Os elementos
X, Y e Z. Apresentam as seguintes configurações. Michel, eu não lembro direitinho. Gente, é para isso que serve essa aula. Ó. Tu para e pensa, cara, pela configuração eletrônica, pela distribuição eletrônica, o que eu vou olhar é para a última camada. Se vocês olharem aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Opa! Na terceira camada ele só tem um elétron. Se ele só tem um elétron, qual é a tendência dele? Perder. É mais fácil perder 1 que ganhar 7. Então ele vai perder. Ele é da família 1, né? Antiga família 1A. Só tem um elétron na última camada. Beleza. Olhem para o segundo elemento aí, o Y. Primeira camada, segunda camada, a terceira camada bem aqui. Vocês percebem que eu tenho 2 mais 5, eu tenho 7 elétrons. Opa! Se eu tenho 7 elétrons, ele só precisa 1. A tendência dele é ganhar elétrons. Então ele quer ganhar um elétron. Beleza. E olhem para o último. Quando vocês olham para o último, vocês com paciência percebem. Beleza, ele só tem 2 camadas. E o que é que vocês olham? 2 mais 6, ele tem 8 elétrons na última camada. Quer dizer que ele já está o quê? Estável. Ele é exatamente um gás nobre. Beleza, então a gente já sabe o que é que vai rolar aí. Aí ele diz, a respeito desses elementos, pode-se afirmar que X e Y, o X quer perder, o Y quer ganhar, tendem a formar ligação iônica. O que é a ligação iônica? Quando tem um perdendo e um ganhando. Então você já marca A, mas sempre a gente vai ver os outros, né? Vamos olhar aí os outros. O que é que a gente pode dizer? Y e Z tendem a formar ligação covalente. O Z não tende a fazer ligação, então falso. Letra C. X não tende a fazer ligações, ele tende. Ele tende a perder elétron, ele pode fazer ligação iônica, que é quando ele perde e alguém ganha, e ele pode fazer ligação metálica, que é quando os dois perdem, né? Então, falso isso daqui. Depois, 2 átomos de X tendem a fazer ligação covalente entre si. Gente, X só tem um elétron na última camada, da família 1. A família 1 são os metais alcalinos. Metal com metal, a ligação ela é metálica. Então não é covalente, metálica, fora. E letra E e última. 2 átomos de Z tendem a fazer ligação iônica. O Z é o quê? Gás nobre. Se essa pobre dessa desgraça ela é gás nobre, não tende a fazer ligação nenhuma, tá fora. Então letra A, de boa, é outro tipo de questão que cai bastante. Vamos para a próxima. Se vocês olharem aqui, terceira, vocês dizem, Michel, é DSP-Sex, eu não vou fazer. Gente, as questões elas são parecidas, então se eu pegar um estilo correto, a gente consegue fazer tudo. Então olha só, compostos iônicos, ele já diz o que ele quer. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças eletrostáticas. Gente, essas forças eletrostáticas são as forças de atração. Boa! Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas. Vamos só lembrar uma coisa. Gente, a ligação iônica é uma ligação entre íons de carga oposta. Por exemplo, Na+, Cl-. Se eu tiver o Na+ e o Cl-, eles vão se atrair. Lembrem que essa ligação ela é muito forte. Se ela é muito forte, romper, quebrar, arregaçar essa ligação é muito complicado. Se é complicado romper essa ligação, isso significa que eu vou ter ponto de fusão alto, ponto de ebulição alto, eu vou ser sólido a temperatura ambiente, né? E por aí vai. Mas vamos olhar aqui quais são os itens. O primeiro. No primeiro ele diz assim, apresenta um brilho metálico. Gente, brilho metálico quem apresenta são os metais, né? Então tá fora. Item 2. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Por que que é elevada a temperatura de fusão e ebulição? Porque a ligação ela é forte. Vou até colocar aqui, ó, porque a ligação ela é forte. Então boa. Item 3. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Vamos lá. Quando eu coloco um composto iônico que tem íons dentro da água, esses íons se separam. A gente chama de dissociação. Ele se dissocia. Se ele se dissocia, os íons ganham mobilidade, ganham movimento. E quais são as duas condições para conduzir corrente? Ou eu tenho
elétron livre ou eu tenho íon livre. Composto iônico na água libera íon. Os íons ganham movimento, então normalmente eu vou ter uma boa condutibilidade. Não é sempre, tá? Normalmente eu vou ter. Então, beleza. Vamos para frente? O item 2 está certo, né? O item 3 está certo. Item 4, são sólidos em condições ambientes. Ponto de fusão alto, então eles são sólidos, tranquilo, em condições ambientes. E o item 5, são pouco solúveis em solventes polares. O que é que vocês precisam lembrar? Todo composto iônico é polar e semelhante dissolve semelhante. Se semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar. Então, a água que é polar vai dissolver o composto iônico que também é polar. Então, nesse caso, esse item aqui está falso. Eles são solúveis e não pouco solúveis. O que mostra para a gente que nós temos os itens 2, 3 e 4 como verdadeiros aí. Só pode ser para a gente aqui a letra B. 2, 3, 4. Mais uma para a conta e vamos para a seguinte. Olha só. Isso é boa. O FMG, olha só. Nas figuras 1 e 2, estão representados dois sólidos cristalinos. Gente, lembre que todo sólido é cristalino. A principal característica de um sólido é a presença do retículo, da organização. Beleza. Aí aquela história, se não tiver retículo, mas parece um sólido, é um sólido amorfo. A quer dizer sem, morfo quer dizer forma, que é o caso do vidro, né? O vidro, na verdade, ele é líquido, porque ele não tem o retículo. Aí ele continua dizendo que são sólidos que não têm defeitos e que exibem dois tipos diferentes de ligação química. Se vocês olharem o primeiro, gente, tem um nome aqui, ó, nuvem de elétrons. Nuvem de elétrons já quer dizer elétron livre. Se já quer dizer que eu tenho elétrons livres, ligação química que tem nuvem de elétrons, que tem elétron livre, já pisca na cabeça de vocês. É a ligação metálica. Então, tu já sabe que eu tenho metal bem aí. Beleza, para frente. Se vocês olharem aí para o outro, eu tenho positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo é cátion. Negativo é ânion. Se eu tenho íons, eu vou ter a ligação iônica. Então eu tenho a metálica e eu tenho a iônica. Boa. Considerando essas informações, é correto afirmar que, letra A figura 2, está aqui a 2, corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Gente, a figura 2 é um composto iônico. Se o composto iônico estiver sólido, ele tem íon, mas esses íons estão presos, estão ali. Não é parados, é com pouco movimento, só vibrando um pouco. Então, se tem pouco movimento, não conduz corrente. Então, fora, falso. Item B. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. A figura 1 é o metal. Se é o metal conduz corrente elétrica porque ele tem elétrons livres. Então, esse item, verdadeiro. Mas vamos olhar os outros itens. Item C. A figura 1 corresponde a um material que, no estado líquido, é isolante. A figura 1 é um metal. Metal conduz sólido e líquido, tá? Sólido e líquido essa criatura conduz. Então ele conduz nas duas fases. E a letra D diz assim. Vamos comigo, vamos comigo. A figura 2 corresponde a um material que, no estado líquido, é isolante. Aí o que é que tu vai parar e lembrar? Se eu pegar e fundir, ficar todo fundido aí, passar essa desgraça para o estado líquido, esses íons ganham movimento. Se esses íons ganham movimento, se eles estão lá enlouquecidos, ele pode conduzir corrente elétrica. Então, composto iônico sólido não conduz. Agora, se passar para o líquido, os íons ganham movimento. Se eles ganham movimento, a criatura passa a conduzir corrente. Então, não é isolante, é condutor. Feito? Guardar que é uma questão sempre provável, essa história de diferenciar se a ligação é metálica, covalente, iônica e etc. E vamos para uma última que eu selecionei para a gente pegar e na próxima aula já começar a passar para montar a fórmula estrutural, depois a parte de geometria, depois hibridação, mas depois. Vamos continuar isso daqui, ó. Eu botei assim, para o processo de purificação da água, são adicionadas substâncias como sulfato de alumínio. Então, olhem a primeira substância, Al2SO4,3. Boa. Para a formação de flocos de sujeira, cloro, que é o Cl2, e óxido de cálcio, que é CaO, e depois flúor,
para a prevenção de cáries. Beleza, eu vou colocar agora essas substâncias aqui. Começando com o Al2, SO4, 3. Gente, tranquilidade, nós temos a tabela na prova ou os números atômicos. Com o tempo a gente acaba lembrando quem são os elementos da família 1, da 2, da família do oxigênio, da família do flúor e etc. O alumínio, ele é metal. Inclusive foi um dos metais que eu separei lá na parte de ligação metálica para a gente estudar, porque ele é um metal muito usado pelo homem, né? Se vocês olharem, enxofre e oxigênio, eles são da mesma família na tabela. Eles são da família 16, antiga família 6A. Eles estão lá no fim da tabela. Até tem aquela frase clássica que é os 7 poloneses, os 7 porquinhos. Inclusive quando o pessoal fala os, que é oxigênio e enxofre, 7, selênio e telúrio, porquinhos. Isso daí é um erro de fábula, né? Porque, na verdade, os 7 são anões, os porcos são 3. Mas sem problema, sabendo tá ótimo. Os 7 poloneses. Então, o enxofre e o oxigênio, os dois são da família 16. Lembre que, se vier a tabela na prova, você só faz conferir. Mas se você já lembrar, fica mais fácil. Gente, se eu tenho metal e eu tenho ametal, significa o quê? Que entre o metal e o ametal, a ligação ela vai ser iônica. Mas, gente, olha que legal. O enxofre e o oxigênio aqui estão juntos. É ametal com ametal. Então, quer dizer que aqui dentro eu tenho ligação covalente. Então, quer dizer que esse composto ele apresenta ligação iônica e ligação covalente. E aí, o que é que a gente vai guardar agora? Eu posso ter 1.352.599 ligações covalentes. Se tiver uma iônica, o composto ele é iônico. Então, se perguntarem, esse composto tem ligação covalente? Tem. Mas ele é iônico ou ele é molecular? Ele é iônico, tá? Ligação iônica, basta uma. Teve uma, o composto ele é iônico. Tá feito. As outras duas substâncias que vêm em seguida, Cl2 e F2. Eles são da família 7A, hoje família 17, é a penúltima, antes dos gases nobres, que seria flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Gente, se eles são ametais, quer dizer que Cl2 é ametal com ametal, então é covalente. F2 é ametal com ametal, né? Família 7A, bem tranquilo. Eu posso pensar assim, ó, Fiat claro, branco, inteiramente atolado, e por aí vai. É só um exemplo, né? Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Tem uma frase para cada um que gosta aí da coisa, mas enfim. E no F2? Pô, o F2 é F com F. Se é F com F, significa que é ametal com ametal. Então, também é ligação covalente. Então, no Cl2 é covalente, no F2 é covalente. Só falta um composto, né? Se a gente pegar aqui, vou só tirar um pouquinho para cá, ó. Se a gente pegar, tirar, não é aumentar, né? Tirar. O outro composto que a gente tem é o óxido de cálcio, que é o CaO. Gente, o cálcio é da família 2, antiga família 2A. Bela Margarida casou com o senhor Barão, né? Bela Margarida casou. Olha o cálcio bem aí. Lembrando, normalmente vem a tabela na prova. E se não vier a tabela, vem as informações. Não precisa decorar, mas se você souber, né, qual é o problema, ele ajuda. Então, se o cálcio ele é metal, ele é da família 2, e o oxigênio é um dos ametais, quer dizer que aqui é a ligação metal a metal. Então, essa ligação com certeza é uma ligação iônica. Gente, o tipo de ligação que une os elementos das substâncias utilizadas no processo é, como ele primeiro botou, o Al2SO4 3, a gente sabe que a ligação ela é iônica. Então, iônica e covalente, né? A gente viu que tem os dois. Então, iônica e covalente. Beleza. Depois vem o Cl2, covalente. Depois vem o CaO, iônica. Depois vem o F2, covalente. Então, ficaria iônica e covalente. Tá bem aqui, colocar pelo menos uma cor diferente. Ó, iônica e covalente, iônica e covalente. Aí vem o Cl2, covalente. Vem o CaO, iônica, e vem o F2 por último, covalente. Então, letra C seria a melhor maneira. Vamos fazer o seguinte. Gente, é importante
que vocês lembrem, olhando para um composto, se ele é iônico, se ele é molecular ou se ele é metálico. Então, vou fazer um pedido hoje. Vamos tentar lembrar as fases das famílias. 1A, 2A, 6A e 7A. Vamos ficar com essas na cabeça. 1A, 2A, 6A e 7A. Se a gente aprender essas 4 famílias, a nossa vida vai se tornar muito fácil. E lá em Nox, que a gente vai ver na frente, eu vou precisar muito. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui com vocês, vou de novo afastar isso aqui um pouco, tirar daqui, ó. Vamos pegar essas 4 famílias. Vamos mesmo, mas vamos sério. Vamos hoje guardar um tempo aí para a gente memorizar essas famílias. Família 1A, hoje família 1. Família 2A, hoje família 2. Família 6A, hoje família 16. E família 7A, hoje família 17. Eu só quero essas 4 famílias. Se a gente souber essas 4, vocês me ajudam demais. E a nossa vida vai estar facilitada pra caramba. Vamos para 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Qual é a frase clássica? A frase clássica é: Lignac roubou o césio da França. Lignac roubou o césio da França. Tem várias outras, mas essa é tão simples, ó. Lignac roubou o césio da França. Agora me deixa triste pra caramba que às vezes eu vejo pessoa decorando aí a frase: Lignac roubou o césio da França. Ela sabe a frase, mas não sabe quem são os elementos. Gente, isso não adianta de porra nenhuma. Se eu sei a frase, Lignac roubou o césio da França, eu tenho que saber quem é o Lignac, porque a pessoa vai: Lignac, não sei, é L-N-A-K, Lignac. Tranquilo isso? Lignac roubou o césio da França. Segunda. Vamos lá, força, tranquilidade, paz no coração. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Então, Bela Margarida casou com o senhor Barão. Lignac roubou o césio da França, Bela Margarida casou com o senhor Barão. Uma de cada vez, eu acho que uma boa parte de vocês já sabe, mas sempre é bom estar revisitando isso para não esquecer. Família 6A, que é a família do oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os 7 porquinhos, os 7 poloneses, são as frases mais simples, né? Os 7 porquinhos, os 7 poloneses. Bom, vamos saber isso aí. Bom, tem pessoas que gostam de o sangue do Senhor tem poder. Tem muitas, né? Mas como vocês acharem melhor. Família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Ficou claro que Abramo imitou o Antártico, até tinha falado, né? Fiat claro, branco, inteiramente atolado. E por aí vai. Agora, gente, se você sabe uma frase diferente, você pode, obviamente, deixar ela na sua cabeça, porque você já sabe, não vai mudar, pelo amor de Deus. Agora, por favor, vamos aprender essas 4. 1A, 2A. Um elétron na última camada, essa aqui tem um elétron, essa aqui ela tem 2. Essa galera perde. Família 6A tem 6, família 7A tem 7. Elas ganham. Então, metal a metal. Ligação iônica entre elas. De boa. Hoje é dia de botar isso aí na cabeça. Não quero mais papo com isso, tá? Chega, bota, se for para parar um tempo, mas colocar essas 4 famílias. Ah, Michel, já tem, então vamos passar para frente. Michel, eu não sei, eu vou ter que aprender? Vai, aprenda. Porque já pensou como isso vai te dar velocidade? No lugar de você ter que voltar todo o tempo, para buscar a tabela periódica, se você souber essas 4, você já sabe qual é a família, você já vai montando. E eu vou precisar muito, tá? Beijo imenso no coração de vocês. Eu vejo vocês já no próximo vídeo.